Estamos em frente ao Teatro Nacional da Eslováquia, em Bratislava. A Eslováquia, ou República Eslovaca, é um pequeno país localizado na Europa Central, tendo fronteiras com a Áustria e República Tcheca a oeste, Hungria ao sul, Polônia ao norte e Ucrânia a sul. Sua população é de 5.400.000 habitantes, sendo descendentes de eslavos na sua grande maioria. Ao longo da história, o território sobre o qual se assenta hoje a Eslováquia pertenceu à Grande Morávia, Reino da Hungria, Monarquia Austro-Húngara e, por fim, à Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia era composta por República Tcheca e Eslováquia e foi constituída em 1818, após o término da Primeira Guerra Mundial, ao decretar o fim do Império Austro-Húngaro, ao qual pertenciam aquelas repúblicas. Em 1993, a República Tcheca e Eslováquia, em comum acordo e pacificamente, se separaram em duas repúblicas independentes, processo que foi chamado Divórcio de Veludo. A cidade de Bratislava é a maior, mais importante e capital da República da Eslováquia. Localiza-se no sudoeste do país, junto às fronteiras com a Áustria e a Hungria. A cidade se desenvolve ao longo de ambas as margens do rio Danúbio, o qual é atravessado por 4 grandes pontes. Bratislava se encontra a apenas 60 quilômetros de Viena, a maior cidade da região. Um excelente e pitoresco meio de transporte para quem deixa Viena e se dirige a Bratislava é através de um cruzeiro pelo rio Danúbio. São 2 as companhias que cobrem este trecho em viagem que dura aproximadamente 1 hora e 30 minutos. A Twin Citiliner usa embarcações do tipo catamarãs, ou sejam, embarcações com 2 decks ou andares. Estes são sustentados sobre 2 cascos de igual comprimento. Tem 126 assentos, sendo 12 no deck superior e ao ar livre. Já o Spadlod opera 3 hidrofoios, embarcações menores de deck único e fechado, porém totalmente envidraçado, para a completa visão de seus 112 passageiros. A vantagem da Twin Citiliner é que seus catamarãs aportam no canal do rio Danúbio, que cruza o centro de Viena, poupando uma longa viagem de táxi ou ônibus até o porto fluvial, que se localiza na periferia da região norte de Viena. O porto para os hidrofoios é muito simples, constituindo-se apenas em uma plataforma na Mexikoplatz. Imediações da Rheinsbruch, a principal ponte que liga este distrito com o centro da cidade. Das imediações, a obra mais importante é a Igreja de São Francisco de Assis, construída em 1898 em homenagem aos 50 anos do reinado de Franz Joseph I e da Imperatriz Elizabeth Assisi. Por uma longa extensão, as águas do rio Danúbio correm em 2 leitos ao atravessar Viena. Depois de vários quilômetros no sentido Viena-Bratislava, as águas se unem em leito único, aumentando consideravelmente o seu volume e, consequentemente, a velocidade do fluxo ou correnteza de seu curso.
Para regular tal velocidade, foi construída uma barragem que criou um desnível nas águas entre a sua montante e a vazante. Um sistema de eclusas permite o nivelamento das águas e quem viaja no sentido Viena-Bratislava aguarda as águas baixarem do interior da eclusa para atingir o nível do rio à vazante da barragem. A altura crescente da marca da água na parede lateral da eclusa indica a proporcional diminuição do nível das águas de seu interior, processo que dura aproximadamente 20 minutos, até o nivelamento completo entre os dois lados da barragem. E aí se inicia a gradual abertura da eclusa, permitindo a sequência da viagem. As grandes elevações às margens do rio indicam que estamos muito próximos de Bratislava. Aqui se inicia os Cárpatos, a segunda maior cadeia de montanhas do continente europeu, com mais de 1.500 quilômetros de extensão, e que passa por Eslováquia, República Tcheca, Polônia, Romênia e Ucrânia. Na margem direita do Danúbio está localizada a maior parte de Bratislava, aproximadamente 80% de seus habitantes, seu centro histórico e a sede do governo atual e do passado. Na margem esquerda se localiza o bairro Petržalka, o que sofreu maior influência da dominação soviética de 1948 a 1989, quando a Eslováquia ainda fazia parte da Tchecoslováquia. A maior evidência deste período está na arquitetura pobre. Os edifícios são enormes blocos de concreto divididos internamente em apartamentos minúsculos e sem nenhum detalhe decorativo no exterior. Algumas casamatas e bunkers da Segunda Guerra Mundial também foram mantidos em Petržalka. Agora já estamos em uma das principais ruas do setor mais novo da cidade, a Rua Radinskleho, que se inicia no centro comercial de Bratislava, sendo também caminho obrigatório para o centro histórico e o seu grande ícone, o Castelo de Bratislava. Por ser um dos setores mais recentes da cidade, a maioria de seus grosseiros edifícios também segue a arquitetura soviética. Entretanto, a Universidade Eslovaca de Tecnologia salva a aparência da rua, mostrando uma sede imponente em aço e vidro e alguns pavilhões mais modernos. A universidade está no meio de uma bela praça ajardinada com lindos arranjos florais suspensos. A Universidade Eslovaca de Tecnologia foi fundada em 1937 e funcionava na cidade de Košice como uma escola técnica de nível médio. Em 1939, foi transferida para Bratislava e instalou 7 faculdades, sendo 3 de engenharias. Neste ponto da mesma via, a rua ganha outro nome também esquisito: Obchodna. Aliás, todas as palavras das línguas faladas no leste europeu são muito estranhas para os latinos. Neste ponto da cidade, as ruas já se destinam inteiramente ao comércio. Chama a atenção neste primeiro contato com Bratislava o seu trânsito calmo e ordeiro e a riqueza dos transportes públicos representados principalmente por bondes elétricos que percorrem toda a cidade. Indica o nosso mapa que
que, deixando a rua Obchodna e entrando à esquerda na rua Postova, vamos encontrar o centro comercial mais desenvolvido de Bratislava. Entretanto, nossa atenção é desviada por uma praça dominada por um conjunto de esculturas representando homens armados, outros civis e até mulheres. Os países da Europa Central ou o leste europeu têm uma longa história de dominação, por monarcas cruéis, depois pelo comunismo russo, pelo nazismo alemão, entre 1939 a 1945, e novamente pelo comunismo, entre 1945 a 1989. Este monumento lembra a revolta de 1944, uma insurreição armada organizada pelo movimento de resistência eslovaco contra um governo fantoche imposto pelo Terceiro Reich. A revolta foi lançada em 29 de agosto de 1944 numa tentativa de derrubar o governo colaboracionista de Józef Tiso e estabelecer uma área governada pelos partisãs eslovacos. Tal movimento seria esmagado após 2 meses de combates, com muitas mortes de ambos os lados. Ao lado da pequena praça que homenageia os partisãs eslovacos, se localiza a Igreja dos Irmãos Misericordiosos. Trata-se de um templo barroco erguido em homenagem aos irmãos Melorzini. Aqui, além da igreja, funciona um monastério e, curiosamente, nos fundos do templo está um dos maiores hospitais policlínicos de Bratislava, que também leva o nome de Irmãos Melorzini. Esta parte da cidade tem um movimento intenso, porém ordeiro. Não há o predomínio de um estilo arquitetônico, e sim uma variedade deles. Edifícios modernos em aço e vidro se alternam com construções de 2 ou 3 séculos atrás. Como a cidade não foi alvo de bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial, tais edifícios se mantiveram preservados. Este edifício foi erguido em impecável estilo Art Nouveau, exibindo muitos detalhes deste estilo. Apesar da Eslováquia e, por extensão, Bratislava terem vivido por quase um século sob dominação, ora comunista, ora nazista, Bratislava nunca foi uma cidade armada. Por esta razão, foi preservada de grandes bombardeios ocorridos em quase toda a Europa durante a Segunda Guerra Mundial. No dia 16 de junho de 1944, um susto para sua população. Um verdadeiro enxame de bombardeiros americanos B-24 e B-17 sobrevoaram Bratislava. Porém, seu único objetivo era a refinaria de petróleo Apollo, que se localiza do outro lado do rio Danúbio. A refinaria foi seriamente danificada pelos bombardeios e colocada fora de operação. Mas esta região da cidade, assim como o seu centro histórico, onde estão suas maiores relíquias culturais, foram preservados. O MAI Bratislava é a maior loja de departamentos deste setor da cidade antiga. Seguindo em frente, vamos encontrar o convento de Santa Isabel e, a seguir, em belo estilo barroco, a igreja do convento. O catolicismo romano é a religião mais popular na Eslováquia, sendo seguida por 66% de sua população. 13,4% dela se diz ateia e 5,9% professam o luteranismo. A igreja de Santa Isabel foi erguida em 1745 e pertence à Ordem Dominicana de Santa Isabel, surgida na Hungria no século XVI. E nesta pequena praça, no coração do centro comercial de Bratislava, o prédio do Mercado Velho da cidade nos chamou a atenção pela grande entrada e saída de pessoas de todas as idades, com predomínio de jovens. Fomos convidados a entrar por um grupo de lindas e simpáticas jovens. Apesar da dificuldade de comunicação, entendi as palavras pivô e pivovar, que significam respectivamente cerveja e cervejaria.
Estávamos entrando em uma espécie de festa da cerveja, onde havia um ritual a cumprir. Já na porta do pavilhão, o convidado compra um copo de bom cristal por apenas 3 euros, com o qual pode beber à vontade de todas as cervejas, de mais de 20 cervejarias que ali expunham seus produtos. E mais, recebe uma fita adesiva no braço e com ela pode sair do ambiente e a ele voltar a qualquer momento. Sua validade era de 24 horas e tudo isto por apenas 3 euros. Eslováquia, República Tcheca e a Boêmia, no sul da Alemanha, formam a região produtora dos melhores malte e lúpulo, os principais ingredientes para a produção da cerveja. Por isto, suas cervejas estão entre as melhores do mundo. O salão é enorme e espalhado sobre ele mesas simples de madeira à disposição dos participantes. Muita simpatia e boa vontade dos atendentes. Este dispositivo é dotado de uma bomba que jorra água para se lavar o copo, quando se muda o tipo e a origem da cerveja a ser consumida. Algumas cervejarias de Bratislava são subsidiárias de fábricas internacionais, como a Anchor de São Francisco dos Estados Unidos. A cervejaria Steiger é local. Esta tem um nome curioso, Cervejaria do Bem-Estar. Apesar dos preços insignificantes, da variedade e da alta qualidade das cervejas servidas, não detectamos ninguém com sinais de embriaguez. Comentando nossa observação com uma simpática senhora responsável por todo o trabalho no grande salão, recebemos como resposta que o cidadão eslovaco, de maneira geral, bebe com muita responsabilidade. Manifestamos também nossa estranheza pela baixa frequência de cidadãos na festa. Respondeu-nos que era hora de trabalho e nos aconselhou a voltar à noite, quando as mesas e o salão deveriam estar repletos, completamente tomados. Voltamos e, de fato, apesar da grande concentração de jovens, mulheres e adultos de todas as idades, em nenhum momento observamos sinais de embriaguez. O tiragosto predileto por aqui é uma espécie de salsicha ou linguiça de frango, servida bem grelhada. A graduação alcoólica das cervejas claras aqui, como no Brasil, varia entre 3,8% a 5%. Entretanto, nas escuras pode chegar até 16,5%. Por essa razão são mais caras. Mesmo nesta festa, se o consumo das cervejas claras é livre, para cada copo das escuras, o consumidor deve pagar mais 50 centavos de euro. Na Eslováquia, a cerveja vem sendo produzida e consumida desde o século XV. A história desta bebida no país e na vizinha República Tcheca é muito rica, e ambos têm um elevado número de grandes cervejarias. Somente na Eslováquia, a despeito de sua pequena área geográfica e população, há 18 cervejarias em funcionamento. A mais antiga cervejaria da Eslováquia foi construída em 1473 pela Ordem dos Cavaleiros Templários no sul do país. Os trabalhadores da região muitas vezes se referiam à cerveja como pão líquido e, costumeiramente, bebiam enquanto trabalhavam. Hoje, o consumo per capita de cerveja na Eslováquia é de 70,3 litros por pessoa por ano, apenas 2 litros a mais que no Brasil. Na vizinha República Tcheca está o maior consumo mundial por pessoa, quase 150 litros per capita por ano, enquanto na Alemanha, tida como o país da cerveja, chega a 106 litros por pessoa.
Deixamos este setor comercial da cidade para nos dirigirmos ao centro histórico, onde estão as maiores atrações de Bratislava. No caminho, entretanto, está o Palácio do Governo da Eslováquia, sede do poder executivo do país. É chamado de Palácio de Grassalkovich, nome de um conde e político húngaro, para o qual o palácio foi construído. Está situado na Praça Rodzsov Námestyi e à frente de sua fachada principal há uma bela fonte, a Fonte da Paz, marcada pela representação de uma pomba gravada em baixo relevo em um globo metálico. E o globo metálico é denominado Planeta dos Amigos. Grassalkovich foi construído como palácio de verão em 1760, em estilo rococó barroco, com um jardim francês à frente. Este palácio foi utilizado para muitas festas e bailes da família Habsburg, monarcas do Império Austro-Húngaro, ao qual pertencia a Eslováquia. Entre 1939 e 1945, este palácio foi a sede do governo de Joseph Tiso, colaborador ou fantoche da Alemanha nazista. Entrando à esquerda do Palácio do Governo, vamos encontrar o principal bairro residencial de Bratislava. Extremamente calmo e harmonioso, suas ruas estão praticamente vazias em uma manhã chuvosa de domingo. São edifícios dos séculos XVIII e XIX, onde se verifica uma profusão de estilos arquitetônicos, variando do clássico, neoclássico e muitos de construção mais recente em arte nouveau. O Art Nouveau começou na virada do século XIX para o século XX e teve vida curta por ser muito dispendioso. Porém, os edifícios construídos neste estilo são vistos hoje como verdadeiras relíquias arquitetônicas. Uma manhã de domingo e em um bairro residencial, o que não podia faltar seria uma feira, com comidas, roupas, vinhos e antiguidades. A Igreja da Santíssima Trindade marca o início do sítio histórico de Bratislava. Está localizada na Praça Župnik námestí e foi construída em estilo barroco, no local em que, até 1529, existia uma igreja menor, pertencente à Ordem de São Miguel. Por esta razão, muitos habitantes da cidade ainda chamam a igreja de Igreja de São Miguel. Na verdade, o templo atual somente foi erguido em 1717, quando o estilo barroco florescia no mundo todo. E a construção esteve sob responsabilidade da Ordem Trinitária. Entretanto, o portal principal é ricamente decorado em estilo rococó, em comemoração à Santíssima Trindade. No momento da consagração da igreja, um convento da mesma ordem foi construído ao lado, no local em que havia um cemitério. A partir de 1844, o convento se transformou na sede administrativa do município de Pressburg, como se chamava a cidade de Bratislava na época. O altar mestre da igreja tem como principal obra de arte um retábulo representando São João da Mata e São João Félix de Valois. A entrada para o centro histórico de Bratislava se faz através do Portão de São Miguel, o único portão da cidade preservado das fortificações medievais que circundavam Bratislava. Trata-se de uma torre de 51 metros de altura,
que hoje se apresenta como uma construção barroca, devido à sua reconstrução de 1758. Ao lado permanece uma estátua do santo. E no interior da torre funciona o Museu de Armas de Bratislava. Sob a torre há uma placa denominada Quilômetro Zero, que mostra a distância de uma cidade qualquer da época até esta cidade de Bratislava. Nos tempos medievais, Bratislava foi cercada por muralhas e a entrada e a saída só eram possíveis através de um dos 4 portões fortificados. No lado leste da cidade havia o portão de São Lourenço. No sul havia o portão dos pescadores, que era o menor dos 4 e tinha este nome, porque dava entrada e saída para os pescadores do Danúbio. No lado oeste havia o portão Vidrica, também chamado de portão escuro ou portão negro, uma vez que tinha forma de um túnel escuro e longo. O portão de Miguel se localizava ao norte da cidade murada, em homenagem à igreja de São Miguel, que estava à sua frente e que foi demolida para dar lugar à igreja da Santíssima Trindade, conforme já vimos. Atravessando o portão, se abre aos nossos olhos o charme e o encanto de uma cidade medieval, muito bem preservada, com ruelas tortuosas. Normalmente, estas ruas tinham a largura suficiente para a circulação de uma mula, tracionando um pequeno carro, que comercializava os produtos da época com os moradores que os adquiriam de suas janelas. A principal rua, a partir do portão, também se chama São Miguel e conduz o transeunte para a praça principal do centro histórico. Antes, porém, paramos para conhecer outra praça menor e muito calma, a Praça Franciscana, nome advindo da Igreja de São Francisco, uma das mais antigas da cidade, construída no século XIII, juntamente com um monastério. A Igreja de São Francisco se localiza nas imediações da Praça da Prefeitura atual de Bratislava, que tem sua sede no Palácio Primacial. Construído no estilo clássico tradicional, é um dos mais belos palácios de Bratislava. Sua frente é sustentada por 4 colunas dóricas e exibe várias estátuas de anjos no seu topo, o que é explicado pelo fato do palácio ter sido erguido como sede do arcebispado da cidade. O Palácio Primacial é a sede da prefeitura, que por aqui é um órgão legislativo. Além da prefeitura, há um conselho composto por 80 membros e mais uma comissão da cidade integrada pelo prefeito ou primatur e 27 membros que o assessoram. Portanto, um sistema político muito distinto do que vivemos no Brasil. Aqui, outro edifício histórico da cidade, onde se alberga o Conselho da Magistratura de Bratislava. Este conselho faz parte da gestão municipal e cuida do bem-estar do cidadão, emprego, trabalho e concursos. A bandeira tricolor no centro é a bandeira do país, identificada pela cruz de 2 braços transversais. A azul com estrelas identifica a Comunidade Europeia, da qual a Eslováquia é país integrante. A Prefeitura Antiga de Bratislava, um complexo arquitetônico dos mais impressionantes, se transformou no Grande Museu da cidade em 1868. O Museu da Cidade de Bratislava documenta a história da cidade. Possui coleções de valor artístico e histórico excepcionais. O edifício com resplandecente teto verde se chama Palácio de Aponirro e também faz parte do Museu Histórico da cidade. O edifício arqueado é uma espécie de palácio de exposições, sendo algumas permanentes e outras temporárias. Era no edifício dotado de uma torre que funcionava a prefeitura antiga, sendo por isso chamado de Old Town Hall. É o mais antigo dos edifícios da praça, tendo sido erguido no século XIII e passado por várias reformas e ampliações.
Porém, é atravessando um portão em arco, sob o Old Town Hall, que vamos ter uma vista melhor deste enigmático edifício da principal praça da cidade antiga. Como dizem os eslovacos, a Hlavné námestí, literalmente praça principal, é um quadrilátero rodeado por belos e expressivos edifícios públicos, ministérios e embaixadas. Os detalhes das janelas do teto são vivamente coloridos e de muito bom gosto. Sem dúvidas, a praça principal é o local mais encantador de Bratislava. E por isso, ponto de convergência de todos os visitantes da cidade. No centro da praça se localiza a Fonte de Rolando, cuja água jorra da boca de leões. É a fonte mais importante da cidade e um de seus pontos de referência. Foi construída em 1572 sob ordens do rei da Hungria Maximilian II, cuja estátua foi colocada no topo da fonte. Outro local muito aprazível da cidade antiga de Bratislava é a Praça Hřbitov, onde se localiza o Teatro Nacional da Eslováquia. Este é um edifício em estilo renascentista, construído em 1885, quando a Eslováquia pertencia ao Império Austro-Húngaro. Foi projetado pelos arquitetos vienenses Fellner e Helmer, que construíram teatros em 10 países da Europa no século XIX. A música em Bratislava floresceu no século XVIII e foi estreitamente vinculada à vida musical da vizinha Viena. Mozart visitou e se exibiu na cidade por várias vezes, a primeira com apenas 6 anos de idade. Entre outros notáveis compositores que visitaram a cidade estão Haydn, Liszt, Bartók e Beethoven. Foi aqui em Bratislava que Beethoven interpretou sua Missa Solenes completa pela primeira vez no continente europeu. Antes disso, apenas fora interpretada em São Petersburgo, da Rússia, em 1824. Bratislava é a capital natal do compositor Johann Rimmel, sendo também a sede da Orquestra Filarmônica Eslovaca, que se apresenta neste teatro e em outro inaugurado em 2007, às margens do rio Danúbio. Ainda na cidade antiga de Bratislava, foram construídos 2 palácios da maior importância para a cidade, ambos em estilo barroco. O Palácio Zík, de 1775, como residência de um conde húngaro do mesmo nome. Hoje é destinado a todos os tipos de cerimônias e celebrações, como grandes festas de casamentos. Ao lado, o Palácio Pálffy, de 1747, em restauração, e que traz ao lado de sua porta principal uma placa registrando que, em 1762, nesta casa de shows, aos 6 anos de idade, Wolfgang Amadeus Mozart ofereceu um concerto. E embaixo, o ano de nascimento e morte do compositor. Na Universidade de Bratislava, a apenas uma quadra do Palácio Pálffy, também muito cedo, com apenas 9 anos de idade, o pianista e compositor húngaro Franz Liszt oferecia um de seus primeiros concertos. Numa esquina das imediações do Teatro Nacional, existe uma estátua que se transformou em grande atração e ponto de referência em Bratislava. Trata-se da Kumil, palavra que significa trabalhador. É a única estátua do mundo no gênero, pois representa um homem saindo de um bueiro trajado com capacete e macacão de trabalho. Para evitar tropeções de transeuntes, o local é muito bem sinalizado. Fotografar-se ao lado da Kumil é desejo e obrigação de todos os que visitam Bratislava, mesmo que para isso tenha que se fazer uma grande ginástica.
Já no limite ocidental da cidade antiga de Bratislava, nas imediações da muralha antiga, está localizada a Igreja de São Martim, a catedral da Arquidiocese Católica Romana de Bratislava na atualidade. É a maior e uma das mais antigas igrejas de Bratislava, conhecida especialmente por ser a igreja da coroação dos reis da Hungria, entre 1563 a 1830, entre elas a Rainha Maria Teresa da dinastia Habsburg. Seu destaque é para o austero estilo gótico, em que foi erguida e de cuja parede frontal brota um pináculo vivamente colorido com 85 metros de altura. Nas imediações da Catedral de São Martim está a Praça Rybny Náměstí, onde em 1996 foi erguido pela República Eslovaca o Memorial do Holocausto em homenagem aos 105 mil judeus eslovacos exterminados nos campos de concentração durante a ocupação nazista. O memorial consiste numa parede preta com silhueta da sinagoga Rybny, demolida em 1931 para aqui se construir a cabeceira da mais nova ponte, a Novi Most, que cruza o rio Danúbio sobre a cidade de Bratislava. Mostra também uma escultura central, com mãos e figuras humanas retorcidas, encimada pela estrela de Davi, e na base uma plataforma de granito negro com a inscrição Pamataj, que significa lembrança ou memória. Em 1930, mais de 130 mil judeus viviam na Eslováquia, sendo 16 mil em Bratislava, o que representava 12% da população da cidade. Em princípios de 1942, a metade deles já havia sido expulsa e dispersa para pequenas cidades do país. E em meados daquele ano, se iniciou a deportação dos mesmos para os campos de concentração e extermínio localizados na Polônia. E não foi só. A maioria dos edifícios históricos dos judeus em Bratislava foi destruída sob alegação de modernização, e isto depois da Segunda Guerra Mundial, já sob domínio do comunismo russo. Apenas uma rua do antigo bairro judeu resta agora, a Rua Żydowska, onde há um museu da história judaica da cidade, que documenta uma área vibrante de Bratislava, extinta a partir dos anos 40. No censo de 2007, apenas 800 judeus foram cadastrados nesta cidade. E aqui iniciamos a subida de uma íngreme colina para alcançarmos o Castelo de Bratislava, localizado a 85 metros acima do rio Danúbio. O Castelo de Bratislava é a principal referência e atração da cidade, e de onde se descortinam as mais belas vistas do Danúbio e das pontes que o cruzam. Esta posição privilegiada do castelo também permite que o mesmo seja visto de diversos pontos da cidade. O Castelo de Bratislava foi construído em sua primeira versão no século X. 400 anos depois, foi convertido em uma fortaleza gótica anti-russistas, um movimento revolucionário de fundo religioso contra a Igreja do século XV, deflagrado na Boêmia por Johann Hus. Sua aparência atual é de 1649, quando foi reconstruído em estilo barroco. Graças à Rainha Maria Teresa do Império Austro-Húngaro, o castelo converteu-se em uma prestigiosa sede ou residência real durante seu reinado entre 1740 a 1780. Em 1811, o castelo foi destruído inadvertidamente e esteve em ruínas até a década de 1950, quando foi reconstruído, em sua maioria, no mesmo estilo dado pela Rainha Maria Teresa. E do pátio frontal do castelo, para além do rio Danúbio, tem-se uma boa imagem de Petržalka, a região mais nova de Bratislava, boa parte construída após meados do século XX, quando a cidade e o país eram dominados pelo comunismo.
Foi também o governo comunista da então Tchecoslováquia, que em 1971 inaugurou a Ponte Nova, a Novi Most, que domina esta paisagem, com o objetivo de ligar a cidade antiga à região de Petrizalka. São 432 metros de comprimento por 21 metros de largura, que consumiram mais de 7.300 toneladas de aço. A marca principal desta ponte é um restaurante em forma de disco voador, o qual se acessa por um elevador de alta velocidade no interior de uma das pilastras, ou por uma escadaria de 430 degraus no interior do outro pilar. Atualmente é chamado de restaurante UFO por sua forma. Apresenta um cardápio variadíssimo com todas as iguarias da cozinha local, mas tem como principal atração as vistas panorâmicas da cidade de Bratislava.